Então nós vamos iniciar agora o vídeo número 5 do estudo do potencial de ação utilizando a técnica do voltage clamp. E nós havíamos terminado o vídeo anterior discutindo uma técnica eletrofisiológica que permite detectar ou permite discriminar qual é a corrente envolvida na fase inicial. Portanto, na fase inicial do potencial de ação sob voltage clamp, utilizando a fixação em 0 mV. Então nós havíamos comentado que simplesmente a observação desse tipo de gráfico não permite dizer se essa é uma corrente de sódio e essa é uma corrente de potássio, por exemplo. Então essa técnica eletrofisiológica consiste em fixar a voltagem de clampeamento num potencial no qual a força movente do sódio é 0. Então, se nós agora, ao invés de mantermos o potencial fixo no valor de 0, nós fixarmos instantaneamente o potencial de voltage clamp no valor idêntico ao potencial de equilíbrio do sódio, vocês podem observar aqui, então, que agora este é o potencial no qual a membrana está fixada, no qual a diferença de potencial através da membrana está fixada, no valor de mais 70 mV, que é o potencial de equilíbrio do sódio nesse exemplo. E aqui vocês podem observar que esses dois níveis são idênticos. Então, o nível do potencial de equilíbrio do sódio, que é fixo, e o nível ao qual foi fixado o potencial de membrana tem o mesmo valor. Não há uma diferença de nível no caso do modelo hidráulico e não há uma diferença de potencial elétrico no caso do modelo biológico tradicional. Portanto, nesse caso, a força movente do sódio durante todo o período da ativação dos canais de sódio é 0. E efetivamente esses canais são ativados porque o potencial é elevado a um valor no qual sabidamente os canais de sódio são ativados. Nós sabemos que a partir do limiar os canais de sódio já passam a ser ativados. Em 0 mV eles são ativados na sua plenitude, e numa voltagem ainda mais positiva essa ativação pode-se dizer que é ainda mais intensa, embora, vamos dizer, já tenha atingido praticamente toda a possibilidade de ativação dos canais de sódio. Mas de qualquer maneira, essa ativação é completa nessa voltagem de fixação e, portanto, existe uma abertura total, por assim dizer, das vias ativadas por voltagem em relação aos canais de sódio. Então vocês podem observar que esse conduto está totalmente permeável, mas a corrente é 0, porque não há uma diferença de pressão. Isso é um pouquinho difícil de observar no modelo biológico. Nós nem mostramos essa figura aqui. Seria equivalente a fixarmos agora o valor do potencial de equilíbrio do sódio. Mas no modelo hidráulico fica muito fácil perceber que não há realmente força movente. E efetivamente, observando agora o gráfico, esse é um novo gráfico, no qual agora a voltagem de clampeamento é fixada no valor do potencial de equilíbrio do sódio, mais 70 mV. Nos gráficos anteriores, nos desenhos anteriores, nós havíamos fixado nesse valor de 0. Agora nós estamos fixando no valor de mais 70. E o que nós podemos observar agora é uma ativação apenas de um outro tipo de canal, supostamente são canais de potássio, mas nós ainda não temos condições de afirmar com certeza se são canais de potássio, mas a nossa ideia e a nossa hipótese inicial é que são canais de potássio.
E realmente nós sabemos que são, apenas eu estou mostrando para vocês que ainda por esse tipo de gráfico nós não podemos afirmar, poderiam ser canais de outros íons. Mas de qualquer maneira, aqui nós temos então o spike capacitivo inicial, esse não muda, na realidade ele agora teria um valor maior, porque a voltagem de clampeamento é maior, mas nós não mudamos aqui porque não há necessidade. Então, após esse spike capacitivo, nós vamos ter agora uma saída de corrente, pelos canais de potássio, que é essa linha azul, e o voltage clamp tem que agora injetar corrente para dentro da célula, para que a soma desta corrente com essa corrente resulte numa corrente nula. Nós não queremos que haja nenhuma corrente resultante entrando ou saindo da célula, porque agora, uma vez atingida a voltagem de fixação, o potencial de membrana não pode mais variar. Ou seja, o dispositivo do voltage clamp não permite mais a variação do potencial de membrana. Então, corrente de saída de potássio, corrente injetada pelo voltage clamp. Aqui eu quero lembrar para vocês que um fato que eu não havia comentado antes, que os canais de potássio voltagem independentes, ao contrário do que acontece com os canais de sódio voltagem independentes, então os canais de potássio voltagem independentes, eles não sofrem um processo espontâneo de inativação. Ou seja, enquanto o potencial a membrana está despolarizada, além do valor limiar, os canais de potássio permanecem abertos. Somente quando o potencial de membrana retorna ao seu valor espontâneo, ao seu valor de repouso, é que os canais de potássio eles vão atingir o seu estado de fechamento normal, ou seu estado de abertura normal, que é um estado relativamente inativado. Então, isso fica aparente nesse gráfico, e vocês vão encontrar esse tipo de comportamento na maior parte dos livros texto. E aqui, só para mostrar, nessas linhas pontilhadas, tanto vermelha quanto azul aqui embaixo, era a corrente dos canais de potássio, a corrente de ativação de potássio, no voltage clamp 0, ou seja, na membrana fixada no potencial de 0. E por que agora, com a membrana fixada no valor de ENA, esta corrente é maior do que aqui? Então, vamos usar isso como uma oportunidade para discutir um pouquinho, já no modelo hidráulico, o que acontece com os canais de potássio quando o potencial de membrana é fixado no valor do potencial de equilíbrio do sódio. Aqui nós já visto que no caso do sódio, a corrente de sódio não há corrente, porque não há força movente no sódio. Mas, em relação ao potássio, a situação é muito diferente. Porque vejam que esta aqui é a voltagem de fixação do potencial de membrana, igual ao potencial de equilíbrio do sódio. Vejam, o potencial de membrana foi fixado nesse valor. Aqui nós não temos mais o reservatório correspondente ao sódio, nós já substituímos pelo reservatório do potássio, do potencial de equilíbrio do potássio. E aqui a gente pode observar facilmente que este aqui é o potencial de equilíbrio do potássio, menos 90 mV. Este aqui seria, nesse reservatório, o nível correspondente ao potencial de equilíbrio do sódio, no qual o potencial de membrana foi fixado. Então a força movente, ela corresponde à diferença entre este nível e este nível. Portanto, ela tem um valor de 70
menos 70 menos 90 milivolts. Isso é um valor de 160 milivolts. É uma enorme força movente, muito maior do que a força movente no caso anterior. Eu vou agora dar uma passada, aproveitar esses desenhos para mostrar para vocês de uma maneira um pouquinho mais organizada as forças moventes nas diferentes fases do potencial de ação. Para isso a gente vai ter que retornar brevemente à voltagem de clampeamento zero, que nós já havíamos abandonado para descrever essa nova voltagem de clampeamento, mas a gente pode voltar aqui. Então, na voltagem de clampeamento zero, o que nós temos agora em relação aos canais de potássio é uma força movente de 90 milivolts. Então vamos usar essas figuras para reforçar um pouquinho aquele raciocínio das forças moventes. O potencial de membrana foi fixado em 0 milivolts. O potencial de equilíbrio do potássio é 90 milivolts. Então vocês estão vendo que existe aqui um desnível. Então essa força movente é esse nível menos esse nível. Aqui eu quero aproveitar para discutir com vocês a questão do modelamento das comportas do potássio. Lembre-se que no caso do sódio nós havíamos feito um modelo, vamos dizer, pictorial, um modelo hipotético, dizendo que essa comporta era destruída pela água pelo lado de fora, mas não era destruída pela água pelo lado de dentro, e com isso a gente explicou como as comportas do canal de sódio eram destruídas parcial e totalmente depois, quando elas eram molhadas pelo lado de fora. No caso do potássio, a situação é mais simples, não há necessidade de inventarmos essa teoria maluca de comportas que se molham de um lado e não se molham do outro, porque simplesmente aqui o que está acontecendo é uma comporta que vai ser aberta, ou que é aberta, pela diferença de pressão. Então, no potencial de membrana de repouso, que é esse aqui, então imaginem agora que o potencial... Não adianta a gente ir para lá porque não tem o reservatório do potássio. Vamos ter que ficar nessa figura mesmo. Então imagine que o potencial de membrana esteja no nível EM, nesse nível aqui, e agora nós teríamos então um desnível deste valor para esse valor. Esse desnível não é suficiente para abrir essa comporta, mas esse desnível já é suficiente para abrir essa comporta. Então a gente vai ter um fluxo de potássio. Mas isso é simplesmente um recurso didático, como vocês já estão cansados de saber. Agora, aqui nós vamos aproveitar, nós havíamos discutido a força movente do potássio aqui, e agora nós vamos para o reservatório de sódio. Então aqui é o reservatório do potencial de equilíbrio do sódio. E quando as comportas de sódio são abertas, e o potencial de membrana é fixado em 0 milivolts, então vocês observem que a força movente que age nos íons sódio é agora 70 milivolts. A diferença entre o nível do potencial de equilíbrio e o nível do potencial de membrana, 70 milivolts. Muito bem, então agora o que nós vamos discutir é, na realidade, uma parte final, que seria um problema, na realidade, se nós quisermos analisar eletrofisiologicamente o efeito de uma fixação de voltagem no potencial de equilíbrio do potássio. Então vocês vejam que quando nós fixamos o potencial de membrana no potencial de equilíbrio do sódio, nós temos ativação de todo o potencial de ação, de todas as sequências de ativação e inativação do potencial de ação. Mas se nós fixarmos o potencial de membrana no potencial de equilíbrio do potássio, nós não vamos ter o potencial de ação. Então nós temos que lançar mão de técnicas farmacológicas para bloquear os canais de potássio e com isso a gente identificar. Existe, por exemplo, o tetraetilamônio, é uma droga que bloqueia canais de potássio. Então, nesse caso, as correntes de potássio vão desaparecer
do gráfico do potencial de ação. Eu agradeço a atenção de vocês.